Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso O Administrador de Contingências. Quando falamos sobre administração, uma expressão das mais frequentes que vem em nossa mente é produtividade. Você saberia conceituá-la precisamente? O fator produtividade está intimamente ligado ao perfil do administrador desde o primeiro estereótipo criado lá por Taylor, lá na teoria científica da administração. Não é verdade? O Homo economicus, principalmente, vamos conhecer o perfil do Homo economicus? Vamos lá. Primeiro, vamos conhecer o que envolveu esse perfil do Homo economicus. Basicamente, duas teorias da abordagem clássica da administração. Nós temos aí a teoria científica, que surgiu lá em 1903, e a clássica quase que simultaneamente, em 1916, lá na França. A teoria científica foi nos Estados Unidos. Nós temos aí Taylor, da teoria científica, e Fayol, da teoria clássica. Ambos lançaram um best-seller, Os Princípios da Administração Científica, e Fayol, a Administração Industrial e Geral. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de produtividade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de produtividade ao empregado. Este é o princípio da teoria científica. E a teoria clássica, mais abrangente, o processo administrativo se resume em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o PDCO, É isso daí. Esse é o princípio da administração, desenvolvido pela teoria clássica. O foco de ambas, Bom, teoria científica, direcionado a tarefas internas, produção, operações de transformação. Já a clássica, direcionada à estrutura da organização, processos administrativos, objetivos organizacionais. Então é mais da organização em geral. Vem lá da gerência para baixo. E da científica vem do chão de fábrica para cima. Não é? A partir do chão de fábrica. Ambas têm como foco o quê? O que ambas são iguais? Eficiência operacional e eficiência administrativa, a eficiência. E, por fim, a produtividade. Portanto, produtividade, desde o início, está ligado diretamente à busca pela eficiência e pela produtividade. Todo administrador busca eficiência operacional e aumento de produtividade. Muito bem. Como, então, definimos produtividade? Para que não haja erro, Porque nós temos produção, temos produtividade. O KPI, ou KPI, o Key Performance Indicator, é muito falado hoje, É o indicador-chave de desempenho, que a gente define para cada operação. Ferramentas para aferir nível de desempenho e sucesso de um ou mais processos e da organização como um todo. Esses são os índices de produtividade, certo? Aferir o desempenho. Ok, vamos definir então o KPI produtividade. KPI produtividade é a relação entre produção de um determinado produto, tangível ou não, Pode ser serviço ou produto tangível, material. E outro fator relacionado à produção dele. Essa é a definição da produtividade. Geralmente as duas variáveis relacionadas à produtividade são: o output, ou seja, o produto acabado da produção, podendo ser tangível ou não. E 2, os inputs, que são os insumos diretos ou indiretos que a gente usa para produzir o output. Englobam todos os recursos, matéria-prima, recursos de transformação, humanos, financeiros, energia. Então é relacionar o produto acabado com algum desses inputs. E aí nós podemos calcular um índice de produtividade, ou KPI produtividade. Da minha empresa ou de onde for, que eu for calcular. Então, podemos definir a diferença entre aumentar a produção, ou seja, conseguir aumentar a produção dos outputs do meu produto acabado na mesma proporção em que se aumenta os inputs. À medida que eu aumento os meus recursos, eu vou ter maior produção. O custo unitário de produção não se altera, ou não costuma se alterar. Então, eu aumentei a produção. Agora, aumentar a produtividade é você conseguir aumentar a produção dos outputs em proporção maior do que o aumento dos inputs, dos recursos que eu usei para produzir o meu produto acabado. Ou seja, aí o custo unitário de produção, ele cai, ele vai variar.
com certeza para baixo, para mim ter um aumento de produtividade. Se ele variar para cima, eu vou ter uma diminuição de produtividade. Vamos pegar um exemplo. Vamos lá ao quadro. Vou calcular o KPI produtividade desta olaria, né? A olaria Brick, certo? Essa olaria Brick, em um determinado período lá, eu tenho quantidade de dias, 30 dias, que é o meu período, que eu vou calcular, 30 dias. Quantidade de tijolos, eu produzi 100 mil, ou produzo 100 mil tijolos em 30 dias, com 20 trabalhadores envolvidos. Então, esses são meus indicadores, né, os meus inputs aí, né? E o meu output, tijolo produzido, produto acabado, 100 mil. Ok? A minha produtividade, então eu pego lá os outputs, 100 mil tijolos, dividido pelos inputs, 20 trabalhadores versus 30 dias, vezes 30 dias. Eu vou ter 166,67 tijolos fabricados por cada trabalhador dia, pelo período de 30 dias. Então, meu KPI produtividade é de 166,67 tijolos homem-dia, certo? É o que eles conseguem produzir por dia para mim. Ok, então agora eu vou calcular o KPI produtividade homem-dia do período 2, certo? Eu vou produzir agora no segundo período, eu vou ter que aumentar a minha produção, considerando as seguintes variáveis. Eu tenho que aumentar em 10% a produção. 100 mil, eu tenho que produzir 110 mil tijolos no período 2. Quantidade de dias, em 30 dias. Ok? Então, ó, 30 dias não mudou, o que mudou foi o meu output, 110. Eu tenho aí 3 opções para mim calcular minha produtividade. A configuração A vai ser com 20 trabalhadores. Os mesmos 20 trabalhadores vão produzir 110 mil tijolos. Com 22 ou com 23. Configuração B, 22, configuração C, 23 tijolos. Vou calcular a produtividade de cada um desses. Muito bem, então, período 2, 30 dias, 110 mil tijolos, configuração A. Quantidade de trabalhadores envolvidos, 20. Então, eu tive aqui, ó, 110 divididos por 20 trabalhadores por 30 dias, eu vou ter o quê? 183,33 tijolos fabricados. 10% a mais. Ok, então a minha produtividade era de 166,67, ou 167,67, foi para 183,33. Aqui sim, eu tive um aumento de produtividade. Agora, com 22 trabalhadores, 110 mil, dividido por 22 vezes 30, eu tive 167,67. A mesma quantidade de tijolos homem-dia. Eu aumentei minha produção, consegui produzir os 110 mil tijolos, mas não aumentei minha produtividade. Meu índice ficou o mesmo. O meu custo operacional, o mesmo. E na configuração C, com 23 trabalhadores, 110 mil dividido por 23 vezes 30. O que eu tive? 159,42 tijolos homem-dia. Eu produzi os 110 mil, só que a minha produtividade caiu 4,35%. Ou seja, o meu custo unitário aumentou. Custou mais para mim produzir o tijolo. Obviamente, aumentei minha produtividade aqui, ó. O meu custo aqui diminuiu, né? E eu ganhei produtividade. É isso aí, pessoal. Então, este é um indicador muito importante que a gente tem que entender, porque ele caminha junto com o administrador. O administrador vai sempre buscar isso daí. Eficiência, produtividade. Ok? Nos vemos na próxima aula.